alvíceras. Êxodo, frente e verso, capítulo 8. No último vídeo, nós vimos a segunda praga. Recapitulando a primeira praga, qual foi? Foi a transformação das águas do Egito em sangue, que trouxe um churume desgraçado para aquela região, né? E mais do que o desconforto olfativo, havia, né, a ameaça à vida das pessoas ali, porque elas ficavam sem ter o que beber. Então tiveram com isso que cavar muito fundo vários poços artesianos, né, poços para extrair, enfim, a água ali do lençol freático, e assim foi que os egípcios não morreram. Possivelmente alguns, né, devem ter morrido, até que, enfim, toda a água tivesse à disposição ali, mas na verdade a Bíblia vai dizer, já ali no finalzinho do relato da primeira praga, que isso não passou de 7 dias, né? Então, esse problema com a água do Egito demorou 7 dias. Foi só o tempo mesmo de mostrar o poder, né, a Faraó. Foi só o tempo mesmo de Yahvé, usando Moisés e Arão, mostrar para o povo egípcio, e sobretudo para Faraó, que ele é mais poderoso que o Deus Rio Nilo. Porque o Rio Nilo, como já afirmei alhures, era, na concepção egípcia daquela época, era visto como um deus. O próprio Rio Nilo era visto como um deus. Isso era muito comum também em outras culturas, né? Por exemplo, o rio Ganges, né? O rio Ganges também era visto, até hoje, na verdade, é visto como um deus. E assim por diante. Na mitologia grega, você tem vários rios, né? E mares e oceanos que são deuses, né? O próprio Poseidon, ou Poseidon, como queiram, o próprio rio Poros, e tem tantos outros rios, né? E até entidades, vamos chamar assim, de entidades aquáticas, melhor ainda, que são personificados, né? E são deuses na mitologia grega e outras tantas mitologias. Não vamos nem citar todas elas aqui porque faltaria tempo. Mas esse era o objetivo principal da primeira praga: mostrar, né, que Yahvé, o Deus dos israelitas, era maior e mais forte que o Deus do rio Nilo, o Deus Nilo, o Deus, vamos chamar assim, fluvial Nilo, tá ok? E isso foi mostrado com sucesso, check. Por quê? Porque de fato ele fez o que quis com o rio, transformou o rio em sangue, não só o rio, como a Bíblia vai dizer, toda e qualquer água, né, ali disponível, a não ser a água do subsolo, e fez também com que esse rio, além de virar sangue, ou seja, foi ferido, né, também exalasse um fedor desgraçado de tudo que é peixe, né, porque tudo morto ali, virou uma espécie de cemitério aquático, porque todos os peixes, todas as criaturas que viviam ali também morreram, porque não tinha água mais ali, era sangue, por óbvio, né? E aí pelo menos mais um outro deus foi também humilhado ali, o deus crocodilo. Agora me desculpem, não vou lembrar o nome do deus crocodilo, mas era muito famoso, né, no Egito. E o crocodilo, como você sabe, habita e habitava naquela época também o rio, né? E então morreu também. Então a Bíblia não conta. A Bíblia não conta do crocodilo, ela fala do fedor provocado pelos peixes mortos. Mas com certeza também o crocodilo, aliás, os crocodilos, todos eles morreram, né? Talvez nem todos, porque o crocodilo ele pode de repente dar uma escapadazinha e sair do rio e ficar fora do rio, ficar na beirada do rio. Mas muitos crocodilos devem ter morrido. Mesmo que aqueles que conseguiram escapar saindo da água, eles tinham que se alimentar de outras coisas que também estavam mortas, enfim.
Enfim, para não falar também em outros animais que viviam no rio, talvez hipopótamos, né? Então, vários animais morreram diretamente só pelo fato de o rio se transformar em sangue. Outros animais morreram indiretamente porque se alimentavam dos animais que morreram, que viviam no rio. E os próprios egípcios, os próprios seres humanos, que também dependiam desses animais, ficaram sem ter como comê-los, né? Talvez uma boa parte dos egípcios, e outra parte não foi nem por conta do rio em si, dos animais que viviam nesse rio, mas por conta da água que eles usavam, não apenas para se banhar, mas também para beber, e que vinha desse rio e de outros rios, né? A Bíblia fala que Arão fere com seu cajado o rio, mas também outras fontes de água, ao ponto de até as águas paradas, acondicionadas, né, estocadas, reservadas em é, é, contentores diversos, como vasos, talvez piscinas, cisternas, tudo vira sangue. A única água que não vira sangue é a água do subsolo, até porque também, não por coincidência, a água do subsolo não era endeusada, não tinha nome de Deus, não era personificada, ou a personificação de um deus ou de uma deusa. Bom, aí essa foi a primeira praga, a gente viu isso aí no capítulo 6º. No capítulo 7º, a gente viu no capítulo 7º. No capítulo 8º, até o versículo 15, a gente viu a segunda praga, que foi a praga das rãs. Aí Arão fere com seu cajado, também açudes, lagos e rios, e aí aquela água daqueles rios que há uma semana atrás virava, ou teria virado, ou tinha virado sangue, agora dela começam a sair rãs, tá ok? E muitas rãs, muitas rãs. Depois elas também vão morrer, como a gente já viu, vão feder, para variar, né? Como a gente já viu, muitas doenças, possivelmente. A Bíblia não traz detalhes, mas, no mínimo, um terror generalizado, isso com certeza, porque, especialmente nas mulheres, porque era rã em tudo quanto é lado. E o fedor, depois que elas morrem, imagina só, milhares e milhares e milhões de rãs, ao ponto, de repente, de fazer até montes de cadáveres de rãs, né? Então, um fedor muito grande também. Por que a rã? Porque também a rã era também a personificação, né, de um deus. Também não vou lembrar agora o nome, tá? Quem sabe aí no próximo vídeo, num próximo comentário, eu vou trazer para vocês os nomes desses, de todos os deuses do Egito que importam aqui nessa passagem. Mas é mais um deus que é humilhado. Por quê? Porque elas saem sob o comando do Deus Supremo Yahvé, dos rios, e morrem sob o comando também e a vontade desse mesmo Deus. Então esse Deus faz o que quer com os outros deuses, né? Então o Yahvé é o mais forte. Então esse é o principal objetivo do escritor aqui de Êxodo. Então toda aquela questão que eu já havia colocado, aquele problema, por que Deus precisou, né, endurecer o coração de Faraó, para Faraó não permitir a saída do povo, para que depois ele, ferindo, humilhando e matando várias pessoas inocentes, aos nossos olhos pelo menos inocentes, pudesse então libertar só depois de 10 pragas, muitos dias depois, o povo. Por que foi necessário esse tempo todo de sofrimento? Por que foi necessário a morte de pessoas inocentes? Né? Porque foi necessária a morte de pessoas inocentes? Porque simplesmente o escritor deste texto, ele precisava, no expediente alegórico das 10 pragas, mostrar que o Deus dele é superior aos outros deuses, simbolizados e representados ali na figura de cada uma daquelas pragas. Então, quando o Deus dele vence e humilha através daquelas pragas, os outros deuses egípcios, o Deus dele vence e humilha, enfim, o opressor
né, o faraó, o povo egípcio. Então, esse é o objetivo, essa é a vitória maior, né, desta passagem aqui, das 10 pragas. Bom, e agora vamos para a terceira praga, os piolhos. Então o Senhor disse a Moisés, versículo 16: Manda Arão estender a vara e ferir o pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Pausa para o comentário. Então, imagine, né? Arão coloca a vara dele na terra, a vara sempre ali sendo um instrumento representativo do poder, né? Novamente é a vara de Arão e não a de Moisés que é colocada ali, que é usada. A vara de Arão, que depois vai ser guardada no tabernáculo, ela vai florescer, inclusive, e vai ser guardada por muitos anos, segundo a Bíblia, no tabernáculo. Essa vara fere o pó da terra, tá? E cada pó da terra, pela interpretação imediata, pelo menos, do texto, né? Infere-se isto claramente, cada pó da terra vira piolho. Por que cada pó da terra? Porque, veja, você lendo o texto, numa primeira camada de interpretação, é isso que você facilmente conclui. Manda Arão estender a vara e ferir o pó da terra, para que se transforme em piolhos. Então, o que é o pó da terra? O pó da terra, pó é uma palavra que ao mesmo tempo é singular e é coletiva, né? Porque o pó pode ser só um grão de pó, como pode ser o conjunto desses grãos de pó, que são milhões e milhões e bilhões e bilhões. Muito provavelmente aqui, cada pó da terra, assumindo aqui, né, a premissa de que isso foi verdade, que como sabemos dificilmente foi, tá? Pois estamos diante de um texto ficcional, mas concedendo a essa verossimilhança, esse status de verdade ao texto, então muito provavelmente cada pó da terra, cada grão de pó da terra vira piolho. Então imagina a quantidade, trilhões, quatrilhões, zilhões de piolho. É muito piolho. É muito piolho. Tá ok? 17. E eles fizeram assim. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra. E surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra, veja, aqui não fica nenhuma dúvida, né? Todo o pó da terra transformou-se em piolhos em toda a terra do Egito. Então, gente, o chão todo, porque todo o chão era pó da terra, não tinha porcelanato, cerâmica, cimento queimado, coisa nenhuma. Falar em chão é falar em pó da terra. Todo o pó da terra do Egito. O Egito não é um quarteirão, não. É um país. Então, é claro que é muito inverossímil. É claro que isso aqui não faz nenhum sentido, né? Na cosmovisão que temos hoje. Mas para o escritor daquela época e para os objetivos que ele tinha, atendeu perfeitamente bem. Então, todo o pó da terra é piolho que não acaba mais. É andar sobre os piolhos. É andar sobre os piolhos. A questão aqui que eu coloco também é geográfica, tá? É um outro problema aqui. Se todo o pó da terra vira piolho, então eles começam a se mexer, né? E aí, o que era terra, né? Nessa cena aqui? É um monte de pó, ou pós, uns sobre os outros. Se tudo vira piolho e começa a se mexer, então, como é que deve se andar sobre isso, né? Porque tudo ali é piolho. O chão inteiro é piolho. Não só na camada mais superficial, mas na camada mais interna também. Porque é pó também, é pó compactado. O pó mais superficial da Terra, ele fica mais solto. Mas abaixo desse pó que voa quando o vento dá, né, tem o pó compactado da Terra. Tudo é pó. Mas enfim, imagine tudo isso virando piolho e as pessoas andando sobre esses piolhos. Então, assim, deveria ser tanto piolho, que
muitas pessoas devem ter ficado assim completamente cobertas de piolho. Então, com certeza, isso levou à morte de várias pessoas, né? Bom, aí vem o versículo 18. Os magos, novamente eles, tentaram fazer o mesmo por meio de seu ocultismo para produzirem piolhos, mas não conseguiram. Opa, primeira praga aqui que os magos não conseguem fazer, reproduzir. Então, o ocultismo dos magos falha aqui pela primeira vez. Os piolhos atacavam homens e animais. Então, muitos homens e animais morreram, não há dúvidas, e os magos não conseguiram reproduzir. Mas também veja, como é que eles reproduziriam isso aqui? Porque uma coisa é pegar um cajado e tornar o cajado uma serpente. Uma coisa é pegar um punhado de água e transformar em sangue. Outra coisa é, veja, é transformar, fazer aparecerem rãs, né? Fazer aparecer rãs. Outra coisa é você transformar o pó da terra em piolho. Como que eles iriam transformar o pó da terra em piolho se todo o pó da terra já estava em piolho? Já tinha virado piolho. Então, talvez até por isso que eles não tenham conseguido transformar o pó da terra em piolho, porque todo o pó da terra já tinha virado piolho antes. Nós não sabemos. O fato é que eles não conseguiram. Aí vem o versículo 19. Então os magos disseram ao faraó: isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração do faraó se endureceu e ele não os atendeu, como o Senhor havia falado. Bom, então pela primeira vez, né, alguém do Egito, alguém assim, qualquer um, do povo do Egito, da nobreza do Egito, da casta sacerdotal do Egito, como os magos, ou o próprio faraó, alguém egípcio, alguém do Egito, enfim, pela primeira vez, reconhece que o que está acontecendo ali é milagre, é obra e graça de Yahvé. É o dedo de Deus, a expressão usada pelos magos. Os magos que sempre falam no plural, né, em uníssono. Nunca vem um dos magos e fala, o outro rebate ou complementa, não. Os magos aqui sempre quando se pronunciam em uníssono, né, como se fosse um coral. E aí eles vão dizer, isto é o dedo de Deus. Bom, e aí termina o relato da terceira praga. Então, concluindo, ela ocorre, muitos piolhos vêm, levam a óbito várias pessoas, e animais também, e termina, né, com os magos reconhecendo a soberania de Deus, né? Que aquilo ali é força, é o dedo de Deus. Mas aí não tem um desfecho aqui até o versículo 19, como houve com a segunda praga, dizendo, e durou 7 dias, e depois os rios e lagos voltaram, as rãs morreram, enfim, e aí Moisés orou, intercedeu e a praga cessou, ou como foi na primeira praga, e demorou 7 dias, e aí a água voltou a ser água novamente, deixou de ser sangue. Não tem nada disso. Aqui, simplesmente, é dito que a praga acontece, os piolhos, o pó se transforma em piolhos, né? Os piolhos atacam o povo e os animais, e não é dito, e cessa, depois de tanto tempo, cessou a praga dos piolhos, ou Moisés teve que orar, ou Arão fez não sei o que e a praga acabou, e não é dito nada aqui. Simplesmente ele emenda com o versículo 20 e já entra na quarta praga. O Senhor disse mais a Moisés, levanta-te bem cedo e vai ao encontro do faraó. E aí ele já vai emendando com a quarta praga. Então, assim, ao contrário do que a gente vê nas representações cinematográficas ou teatrais, né, desta passagem aqui das pragas do Egito, não está escrito aqui no texto bíblico a cessação, não está escrita
aqui no texto bíblico a cessação da terceira praga. É que, por uma lógica interna do texto, a gente infere com altíssimo grau de certeza que a praga começa e a praga termina, porque começa uma quarta praga. Mas o fato, se você parar para analisar, logicamente falando, argumentativamente falando, o fato de uma quarta praga começar não quer dizer necessariamente que a terceira praga findou. A quarta praga pode ter iniciado sem ter fenecido a terceira. Uma coisa não extingue a outra. O que, se assim fosse, ou se assim foi, tornou ainda mais horrível e hercúleo, né, o relato, né, o que aconteceu com o povo egípcio. Porque imagina, a gente costuma entender que uma praga começa, acaba, começa a segunda, ela começa, acaba, vai a terceira, até chegar na 10ª. Não é assim? Agora você imagine se foi diferente. Você imagine se a quarta começa já com a terceira sem ter acabado, aí depois vem a quinta, ou vem a sexta, ou vai até a última, e uma se sobrepondo à outra sem que a outra tenha acabado. Se foi assim, foi muito mais difícil a convivência, a sobrevivência, melhor dizendo, ali no Egito. É possível, pelo menos, com a terceira e a quarta pragas, porque até o presente momento aqui é o que nós acabamos de ver, né? A terceira praga não é dito que ela termina e aí já começa a quarta praga. E a gente não vai entrar agora na quarta praga, tá ok? Para finalizar, vamos ver se tem aqui alguma referência interna. Vamos ver. Ele vai citar aqui Êxodo 7:19, sobre a questão de o Senhor falar com Moisés e tal, não interessa muito, a gente já viu várias vezes. Depois ele vai citar Salmo 105:31. Aqui é interessante. Salmo 105:31, né? Por quê? Porque ele vai dizer: ele ordenou e enxames de moscas cobriram todo o território. Por que aqui é interessante? Lá em Salmos, no capítulo 105, versículo 31, ele não vai dizer piolhos, ele vai dizer moscas. E o que acontece? Essa diferença aqui, né, é substancial, porque se no lugar de piolhos foram moscas, né, em que se tornou o pó da terra, então eu acho que fica, além de ficar mais nojento, fica ainda mais tenebroso, porque primeiro que a mosca é maior do que o piolho. Então, a nuvem de mosca voando tem maior capacidade de, por exemplo, tapar o sol do que uma nuvem de piolhos, que nem voam. Mosca voa. Então, se foram moscas, pode ter acontecido além da questão de atacar animais e seres humanos e passarem doenças e tal. Além disso, pode ter acontecido também de elas terem enegrecido o dia, né? Obumbrado o dia, tapado a luz solar. E aí, por quanto tempo, a Bíblia não diz. Pode ter ficado por um dia, uma hora, ou, sei lá, até a última praga. Até acabar a última praga. Porque, como eu já disse agora há pouco, volto a repetir, quando termina o relato da terceira praga, não é dito que alguém fez alguma coisa para que a terceira praga cessasse. Não é dito que ela cessou. Então, é possível, é permitido o leitor concluir que ela continuou, mesmo com o início da quarta, da quinta, da sexta, até a 10ª praga. Então, poderia ter havido aqui uma acumulação de pragas. E, se foram moscas, e um monte de moscas voando numa quantidade infinita, pode sim ter tapado até o sol, a luz solar, e aí causado outros efeitos colaterais, que são intrínsecos à ausência de luz solar. Olha que coisa tremenda, né? Mas voltemos a Êxodo, capítulo 8.
Bom, aí ele também dá mais uma aqui. Manda ver. Cadê? Não dá nem para ver aqui o versículo. Manda ver também Salmo 8, versículo 3. Então os magos disseram ao faraó e tal, isto é o dedo de Deus, parará, parará. Salmo 8:3 diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, que estabelecesse, então não tem muita relação, é só a questão das obras das mãos de Deus. Ok, vamos voltar então para Êxodo de novo. Peraí, Êxodo 8. Aí ele também cita Lucas 11:20. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. É porque o dedo de Deus, né, é o dedo que escreve no decálogo, nas tábuas de pedra do decálogo, a segunda edição, digamos assim, do decálogo, porque a primeira foi quebrada quando Moisés alijou as tábuas, né, e aí que acabou rachando, e depois ele vai pagar caro por isso, inclusive. O dedo de Deus que expulsa os demônios, como foi aqui, pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios e tal, né? É o dedo de Deus que faz o pó se transformar em piolhos ou moscas. Então a expressão dedo de Deus não quer dizer o dedo de Deus literalmente, quer dizer pela vontade, pela intervenção. Quando você intervém nesta linguagem aqui com o dedo, colocando o dedo no assunto, na realidade, colocando a mão na realidade, né? Como também pode ter sido assim que aconteceu quando Deus escreve as leis nas pedras. Não necessariamente veio uma mão com um dedo e começou a riscar a tábua de pedra, né? A ferir a tábua de pedra, escrevendo caracteres alfabéticos. Não necessariamente, mas pode significar isso que significa aqui, a expressão dedo de Deus, ou seja, a vontade de Deus. Então, pela vontade de Deus, o decálogo foi escrito, né? Os 10 mandamentos foram escritos naquela pedra, naquela tábua de pedra, ok? Não necessariamente um dedo desceu do céu e fez isso aí, mas pode ter aparecido escrita aquela tábua ali, ou invisivelmente as palavras foram sendo escritas na tábua de pedra, sem que necessariamente descesse uma mão com um dedo e escrevesse. É porque tem gente que pensa que é assim, tem gente que lê a Bíblia literalmente, por incrível que pareça. Eu fico aqui explicando o óbvio, né, para dar maior possibilidade imaginativa a você, para exercitar a sua imaginação e o campo de possibilidades interpretativas que um texto tem. Porque isso eu aprendi na faculdade de letras há muitos anos atrás. E eu percebi ao longo desses anos todos que falta isso, né? No meio, vamos chamar assim, evangélico, no meio eclesial, né? Na verdade, na população inteira, pelo menos do Brasil, as pessoas não sabem ler por conta disso, muito menos a Bíblia, por conta disso. Porque elas ou leem o texto literariamente, literalmente, ao pé da letra, né? Ao pé da letra, e acham que o que está escrito ali é sentido denotativo 100% do tempo, ou elas fazem o que eu chamo de exegese, elas acrescentam a imaginação delas, assim, de maneira hiperbólica, de maneira exagerada, no texto. Então elas colocam coisas que não estão no texto, colocam coisas de outro planeta, de outra dimensão, que não tem nada a ver. Elas simplesmente vão jogando ali dentro tudo que elas querem, vão jogando como se fosse uma privada, vai tacando ali tudo, vai jogando tudo, e só para poder dar ao texto o sentido que elas querem ou gostariam que o texto tivesse. E não é assim que se lê um texto, muito menos o bíblico. Você tem que exercitar os limites, as possibilidades interpretativas que o texto te dá, mas até o limite que ele também te dá.
todo texto tem várias leituras, mas tem limites para você interpretar. Você não pode sair de um texto de receita de bolo e terminar no Apocalipse, né, bíblico. Não tem como você sair de uma coisa para outra, tá? Mas você pode, dependendo da tipologia textual, do assunto e tudo mais, você pode flexibilizar, você pode explorar, perquirir, né, o campo de possibilidades, né, de leitura que aquele texto tem. Mas sempre haverão limites, tá ok? Beleza. Mas aí, fecha o parênteses. Vamos voltar para Êxodo. Vamos ver se ainda falta muita coisa aqui para terminarmos a terceira praga. Bom, é isso. E aí a gente terminou aqui a terceira praga. No próximo vídeo, conforme eu havia falado, a gente vai de praga em praga. A gente não vai de capítulo em capítulo, excepcionalmente, porque a gente aqui, eu acho, né, entendo que nesta passagem aqui é melhor ir de praga em praga, e explicando praga por praga. Depois a gente vai no Champlin, lê todo, aí vai ser um vídeo maior, lê todo o comentário de Champlin, de todo o capítulo, fechando, né, com um ar assim de unidade, né, fechando com uma abordagem mais una, dando um aspecto de unidade capitular, tá? E aí, se a gente achar que for convir, a gente pode até ir para uma outra Bíblia ou comentário e fazer mais um ou dois vídeos sobre o capítulo 8º, tá ok? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.